Eu estava aqui agora pensando comigo, nesse terceiro vídeo de agosto, onde a gente vai trabalhar mais um quesito da história, que a gente chama de história social, quando a gente reproduz uns discursos para nós sobre as perspectivas da vida, para tentar clarear da mente das pessoas e de quem nos segue algumas feições, alguns atropelos e também, consequentemente, algumas vitórias que precisam ser esclarecidas. Esse fenômeno é histórico, é eminentemente histórico, ele é compreensível muito quando se trata de uma discussão sobre escritas de si, e é muito complicado, e eu lembro muito de um escritor irlandês chamado Oscar Wilde, quando diz que quando a gente se descreve, a gente se limita. Então, se descrever, se autonarrar, se autobiografar, é uma tarefa muito cara ao universo de qualquer intelectual, de qualquer ciência. Mas é preciso, ao fim e ao cabo, ler nas entrelinhas os diários, as cartas, os textos, as mensagens, para você poder realmente saber, será que de fato eu estou escrevendo a história de minha vida com uma propriedade de um conhecimento intelectual que molde paradigmas de uma pessoa reta, coesa e, como diz Kant, certa? São perguntas que precisam ficar as respostas para cada um. Então, conversando agora há pouco com dois primos muito queridos, Vanessa e Reginaldo, que estive alguns dias em São Paulo nessa semana, e eu encontrei nessas pessoas aquilo que eu já esperava, amor, além de Fábio Júnior e Luiz Neto. E quando a gente tenta fazer a escrita de si, se narrar, se descrever, eu mesmo me recordo de dois intelectuais muito incríveis. Ângelo de Castro Gomes, que disse que é complicado demais falar de si, e o próprio Foucault, que eu já gravei um vídeo aqui sobre ele. A escrita de si não é uma tarefa fácil, assim como também se delimitar, se narrar. O evento histórico, ele precisa ser sempre condicionado. E os eventos, no plural, porque a história ela é plural, ela não precisa de narrativas que não busquem verossimilhanças. É como despir um mito. Cada ser humano é um mito. Então, estudar um intelectual, estudar uma obra, estudar um caso em tela, é despir um mito. Então, alguém que precisa estudar Eric, ler o que Eric produziu, precisa estar despido de alguns valores, de algumas emoções, de alguns horizontes de certezas e de incertezas, e isso é muito atemporal, porque o longínquo da vida ela é atemporal, e a gente se permite passar por situações que muitas vezes a gente não merece, mas que ao fim e ao cabo faz parte do nosso cotidiano. E quem melhor estudou o cotidiano foi Sertor, na sua invenção do cotidiano, sobre o saber, o fazer, o morar, o cozinhar, o andar, o vestir. E nesses dias de viagem, os meus primos perceberam a simplicidade com que se delineia a minha forma de comportar, de falar, de uma simples conversa, isso e isso, é assim, assim, assado. E aqui eu me recordo ali quando a gente estava falando da arquitetura de Campos do Jordão, quando eu disse que os novos estilos eram a romantização. E aí, Regis, na sua simplicidade, disse, vivendo e aprendendo. E a gente vai aprendendo, e eu aprendi tanto com eles, nesses interins, porque a gente trocou tantas experiências, né? E a história é a história da troca de experiências, né? Dividi o quarto com o Luiz Neto, e as gargalhadas, e tudo. Então, essa história social vivida nesse presente, como diz Hobsbawm, os tempos presentes, eles não são fáceis de serem narrados, porque precisa ter um limite, precisa ter uma fronteira. E o conhecimento histórico é um conhecimento fronteiriço e, ao mesmo tempo, também alagadiço. Mas, por ser um conhecimento de fronteiras, a gente sabe os momentos de pulá-las, a gente sabe os momentos de dosá-las e também a gente sabe os momentos de enaltecê-las. É preciso que a gente valorize as pessoas que estão para nos ajudar. É preciso que a gente valorize os textos que estão para nos identificar. E num processo de conhecimento gradativo, é fundamentalmente importante você ser quem você é. Você narrar aquilo que você acredita. Então eu acho que eu passei nesses dias memoráveis
a explicação de uma identidade, e aí a gente discute identidade e gênero de forma a não pensar como pensam o senso comum, para não cair na malha do fundamentalismo, porque nós não somos pessoas fundamentalistas, para entender que a gente abre as portas, né? A gente se entrega, a gente se doa, e muitas vezes a gente se depara com uma batida de cara. E até eu lembro assim que eu disse para eles, esse negócio que não paga o mal com o mal, né? Como dizia Sócrates, não se responde a injustiça com a injustiça. Não, se paga o mal com o mal, sim. E a gente deu altas gargalhadas, né? Eu, Vanessa e Régio, no momento específico da viagem. Mas não se paga o mal com o mal, não. Sócrates está certíssimo no século V, quando ele faz a maiêutica e ele diz, conhece-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, quando você se permite, você não precisa usar de artifícios que não sejam seus, né? E a gente se conhece cada um na sua intimidade, no seu gosto de percurso, de uma forma total. E o bom, que a gente também trabalhou e falou sobre o conhecimento histórico, e cada um deles disseram que eles gostavam de estudar, o que eles mais se identificavam, é que no percurso das historiografias, elas são escritas da maneira como cada um move a dinâmica do seu gosto, né? Da sua identificação pelo tempo, pelo espaço, pelas conjunturas políticas, sociais. Isso tudo move e mexe com os sentimentos dos sujeitos da história, porque todos nós somos sujeitos, somos produtores. Assim como a cultura, ela produz e ela é produtora de conhecimento. Todo mundo tem seu espectro cultural, todo mundo tem sua vaidade cultural. Alguns conotam de maneira mais densa, outros de maneira mais superficial. Mas eu fico totalmente confortável no universo de trabalhar com os livros e viver a vida privada e cotidiana, ainda mais encerebradas com pessoas que movem nossos dias e que arraigam uma palavra tão forte e que é tão desvalorizada pelo senso comum: família. E aqui eu recordo muito de um trecho do Rapa que diz assim: família é quem você escolhe para você, família é quem você escolhe para viver. Então eu cheguei cheio de emoções e de sentimentos gradativos, e eu cheguei já com saudades dos meus livros e fui ler ali. Também a gente discutiu a história do índio de Pernambuco, do Rubro Veio, da pergunta sobre Gilberto Freire, que Regis me fez, o grande sociólogo da historiografia brasileira, Abreu e Lima, No Meio do Caminho, Igaraçu, enfim. E eu fui ler a letra do Leão do Norte, que deu margem ao Instituto Histórico e Geográfico Arqueológico de Pernambuco, e o Rubro Veio como mensagem de força do homem pernambucano. E me lembrei muito também da tese da Margarida Dias sobre paraibanidade, sobre a força e a origem sui generis do homem paraibano. E isso tudo se contextualiza na concepção de que os seres humanos, em suas mentes, como disse Foucault, em um último vídeo que eu gravei antes da igreja, a mente humana, ela é o poço e o arcabouço. E hoje eu compreendo os dizeres da sabedoria popular de Mãe Rita, como até ditei aqui para eles em um story gravado no Instagram. A mente humana, ela é diferenciadora demais. E quem trabalha com as concepções de mente, no sentido tempo, lógica, espaço, numa perspectiva freudiana, se entende contextualmente o quesito maior de enaltecer uma vanguarda de expressões plurais no universo de relações que são densas, mas que são amorosas. Então fica aqui o meu registro pela história do tempo presente, fica aqui o meu registro pela dificuldade em escrever esse tempo presente, mas fica aqui também o meu registro em saber que esse tempo presente é o tempo do hoje, é o tempo do agora, e que tem pessoas que estão do outro lado aptas a nos acolher sempre, a nos ouvir. E isso que é o incrível de se fazer história. Então, eu repito a vocês, façam história, compartilhem desse conhecimento, congreguem, segreguem e façam como dizia Lima Barreto, autor que eu estudo e que eu sempre vou falar dele aqui. Multipliquem o saber, porque o preto, o pobre, o periférico, ele sai da condição de baixo e se eleva à condição de alto, quando ele busca por si só a sua maneira de ser e de se posicionar no seio da sociedade que ele vive. Então, é gratidão a palavra que nós temos que ter. Gratidão pelo conhecimento, pelos teóricos,
pelos sujeitos da história, pelas pessoas e por aqueles que produzem a história. Não me importa se tem 1 milhão de visualizações ou se tem 10. Importa é que a mensagem chega no coração daqueles que, de fato, amam o conhecimento. Esse que eu amo, que é o conhecimento histórico.